Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha, a resenha de um livro do Stephen King, o último livro dele que eu li. Eu vou dividir essa resenha em 4 partes. Eu quero gravar vídeos curtos, não quero vídeos muito longos aqui no canal. Nesse momento de retomada das atividades, eu refleti muito sobre isso e optei por essa estratégia, gravar vídeos mais curtos. Então, como se trata de um livro muito extenso, uma história longa, eu vou dividir em 4 partes. Então eu estou falando do livro Conto de Fadas. Conto de Fadas, um livro de Stephen King, o penúltimo livro dele lançado. Nós sabemos que agora já saiu um novo, chamado Holly, e Conto de Fadas é uma fantasia. Mas se tratando do Stephen King, você já imagina que vai haver uma pitada de horror, de terror, né? E então, nós temos aqui uma fantasia muito interessante e eu vou comentar com vocês as impressões que eu tive desse livro, certo? Então nós temos aqui a história de Charles, né? Que também durante o livro vai receber o apelido de Charlie, né? Então Charles Reed é um rapaz, um adolescente, estudante do ensino médio, praticante de esporte. Ele vive numa cidade nos Estados Unidos. Eu não me recordo do nome da cidade, mas é uma cidade pequena. E no início da história nós temos descrito muito bem esse período no qual ele vive, um período muito difícil da vida dele. Ele perdeu a mãe num acidente muito grave de carro, né? Um acidente, um atropelamento, e a mãe dele faz muita falta, como a gente deve imaginar, e o pai, por conta disso, o pai dele vai se tornar alcoólatra. O pai dele fica depressivo, se torna alcoólatra, e quem vai apoiar durante todo esse período, né, o pai é o Charles. O Charles vai ser muito presente na vida do pai. Então é um período muito angustiante para o personagem. E a gente começa a perceber já no início da história as qualidades, né, desse personagem. Ele tem qualidades assim incríveis, né? Ele é muito amoroso, muito compreensivo, muito idôneo, né? Uma pessoa muito correta. E o Charles, ele num determinado dia, ele vai caminhando pela rua, né, do seu bairro, e ele vai ouvir latidos muito fortes e pedidos de socorro. Se trata de um vizinho, né, que estava consertando a calha, né, subiu numa escada, caiu e se machucou. Então ele não está conseguindo se levantar, ele está realmente muito machucado, e a cachorra dele está latindo muito. Esse vizinho, o Sr. Balditch, é um vizinho bastante ranzinhos, ele não tem muitos relacionamentos com as pessoas, né? Ele é muito se preserva muito, né? Muito reservado, e vive ali no mesmo bairro que o Charles. O Charlie imediatamente atende esse pedido de socorro, corre lá para casa. É uma casa que tem um aspecto muito sinistro, uma casa com uma arquitetura muito peculiar, e o Charles oferece ajuda. O vizinho não tem como não aceitar, né? Ele está ali numa situação muito fragilizada, e a partir daquele momento o Charles começa a desenvolver uma amizade com o Sr. Balditch, né? Que até então nunca existiu, né? É muito interessante a gente perceber toda a dificuldade que o Sr. Balditch tem para aceitar, né, essa amizade, aceitar que naquele momento depende do Charles, né? O Sr. Balditch vai para o hospital, o Charles chama a ambulância, vai para o hospital, ele vai ficar internado, vai ter que fazer
um tratamento muito longo, vai precisar de fisioterapia. Então o Charles é quem vai ficar com as chaves da casa e vai cuidar da cachorra. O nome dessa cachorra, né, dessa cadela, é Radar. A Radar é uma pastora alemã, já velhinha, está muito idosa, debilitada também, assim como seu dono, né? Ambos são idosos. E o Sr. Bowditch ama muito essa cadela, gosta muito dela. E confia ao Charles a tarefa de cuidar dela, né? Dar ração, a medicação que ela precisa. E o Charles vai ficar até mesmo hospedado na casa do Sr. Bowditch. E vai descobrir, né, a paixão que o Sr. Bowditch tem pela leitura, vai folhear muitos dos livros dele que ele guarda na casa. Então esse período ele é muito interessante para o Charles, porque o Charles vai conhecer o outro lado desse homem, que até então as pessoas comentavam como uma pessoa rabugenta, e ele é sim um homem assim, difícil de se lidar, né? Às vezes muito grosseiro, muito ríspido, mas o Charles vai com o seu jeitinho conseguindo lidar com a situação. Ocorre que num determinado dia, Charles está nessa casa e lá no terreno da casa, né, na propriedade, existe um barracão no quintal, um depósito. E Charles ouve um barulho muito sinistro vindo do depósito, né? E fica intrigado com aquilo, né? O Sr. Bowditch, ele vai desenvolvendo amizade com Charles ao ponto de confiar muito nele, e confia até mesmo o segredo do seu cofre. E Charles tem uma surpresa muito grande ao abrir esse cofre. Por que ele abre o cofre do Sr. Bowditch? Para poder trocar uma quantia considerável de ouro numa cidade vizinha. Ele vai até uma joalheria numa cidade vizinha, trocar essa quantia em ouro que está armazenada num balde, para poder, com o dinheiro, pagar o tratamento no hospital. Não foi um tratamento barato, então precisava ser feita essa troca, né, do ouro pelo dinheiro. E é o Charles que pega a bicicleta e vai até uma cidade vizinha. Então você imagina, o Charles vai colocar todo esse dinheiro, esse ouro na mochila, vai até outra cidade trocar esse ouro, né, para fazer o tratamento, fazer o pagamento. É interessante a gente perceber que naquele momento que o Charles descobre todo aquele ouro, ele fica muito fascinado, né? E o ouro exerce aquele fascínio, mas o Charles, ele é um rapaz assim muito honesto. Ele tem qualidades assim incríveis, né? De ser muito respeitoso, amoroso, né? E muito honesto. Ele em momento algum pensa em ficar com esse ouro ou levar vantagem. Então a gente percebe que o Charles, ele desde o início, ele tem características, né, qualidades de um cavaleiro, né? Como se fosse mesmo um cavaleiro medieval. E isso, ao longo da história, vai sendo cada vez mais acentuado, né? Ele depois, vocês vão perceber até o final da história que ele consegue inúmeros feitos, né, heróicos, né, ao longo da história. E esse início ele já antecipa, né, quem o Charles vai se tornar, quem ele vai se transformar ao longo da narrativa. Foi uma leitura que eu realmente gostei muito, que realmente se trata de uma história muito bem contada. Então eu recomendo mesmo a leitura desse livro. Eu vou trazer para vocês o restante da história nos próximos vídeos. Eu quero realmente gravar aos poucos, dividindo, né? Não quero gravar vídeos muito longos. Então, Conto de Fadas
Eu só quero dizer para vocês o seguinte: Conto de Fadas, ele tem esse título porque ao longo da história a gente vai perceber várias referências a inúmeros contos de fadas, aos Três Porquinhos, ao João e o Pé de Feijão, a Sereia, são várias histórias que são ali linkadas, né, e como homenagem. Então são essas referências, né, e realmente se trata de uma fantasia, né, de um mundo assim completamente diferente que o Charles vai visitar. Mas sobre isso eu vou contar para vocês nos próximos vídeos, ok? Estou muito feliz com a retomada das atividades do canal, agora com muito mais tempo para gravar. Eu vou falar sobre isso para vocês num outro vídeo e agradeço a vocês pelas curtidas, pelos novos inscritos. Temos muitos novos inscritos que chegaram e peço a vocês que acompanhem os próximos vídeos, né, as próximas partes dessa resenha, ok? Por enquanto a gente está ainda no momento em que o Charles ele vai fazer a troca ali do dinheiro, do ouro pelo dinheiro, né? Fica ali muito fascinado com aquela quantidade, né, de ouro que o Sr. Baldwin tem, né? Um homem que vive uma vida muito modesta. Como ele pode ter tanto ouro guardado, né? O Sr. Baldwin tem uma TV antiga, não assina pacote de internet, nem nada. É um homem assim, fora da época atual, né? O livro se passa no momento atual, né? Um livro uma história no momento contemporâneo. Então o Sr. Baldwin, existe esse mistério, né? Como que ele conseguiu tanto ouro? De onde veio esse ouro? Então eu já antecipo para vocês que o Charles ele vai ter a oportunidade de descobrir isso. Então até a próxima parte dessa resenha, ok? Abraço a todos.